Já de volta com o Estúdio Sat e atenção você empresário que está acompanhando a nossa programação. Confira agora uma dica da Quimitec. A Quimitec é uma empresa voltada para a engenharia sanitária e ambiental. Estamos no mercado há cerca de 30 anos. Nós executamos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água, cloração de águas de abastecimento, água de poços, isso tudo para atender a legislação ambiental. E o governo, preocupado com a prevenção de doenças, determina que os reservatórios de água devem ser higienizados, lavados no intervalo máximo de 6 meses. Também o governo instituiu a obrigatoriedade de cloração da água de poços, que obrigam que o residual de cloro livre fique na faixa de 0,2 a 2 miligramas por litro. Estamos à disposição das empresas interessadas, das instituições interessadas para a realização desses serviços. Nossa empresa é devidamente registrada nos órgãos fiscalizadores, nos órgãos ambientais, Conselho Regional de Química, IPAAM, FEMAS, e estamos à disposição de todos. E agora vamos falar sobre alergia alimentar. É uma reação de alergia que pode manifestar-se em diferentes partes do corpo, como pele, mãos, pés, boca, olhos e nariz, causando sintomas como vermelhidão, coceira e bolhas vermelhas na pele. Também inchaço nos olhos, boca e língua, podendo também às vezes causar sintomas mais graves, como dificuldade de respirar. Aqui ao meu lado está o Jimmy Salles, ele é nutrólogo e a gente vai conversar sobre este assunto e esclarecer algumas dúvidas que talvez seja a sua aí de casa. Jimmy, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, muito bom compartilhar com vocês dicas de saúde, de qualidade de vida, esclarecer um pouco mais sobre a alergia, do que é alergia e o que é intolerância. Então, Jimmy, qualquer pessoa pode ser alérgica a qualquer tipo de alimento? Sim, é possível. Existe uma gama de alimentos que podem desenvolver essa alergia. São os leites, né? São o trigo, os crustáceos, né? Que são os frutos do mar, e algumas oleaginosas, como amendoim, nozes, castanhas, né? A própria castanha do Pará ou castanha do Brasil também pode desenvolver essa alergia. E é importante ficar atento porque às vezes a gente come um determinado alimento e a gente nem percebe que tem algum tipo de alergia. Então, como que a gente pode estar observando esses pontos? A gente vai observar geralmente com pontos de prurido, né, que são as coceiras, né, começa com prurido ou vermelhidão em olhos, às vezes na própria coceira no nariz também, né, acontece, a pessoa come um alimento, começa a coçar o nariz, então é um grande sinal que pode ser uma alergia, né. Já existe a intolerância também, né. A gente tem que saber diferenciar o que é alergia e o que é intolerância. A alergia ela atinge o sistema imunológico e pode até levar a uma morte, né, por insuficiência respiratória. E a intolerância, a pessoa já se sente mal, já se sente afrontada, já se sente com gases. Então, dá para se diferenciar por isso aí. Né? E, por exemplo, essa questão da alergia a determinado tipo de alimento. Eu tenho uma alergia, vamos supor, eu tenho alergia a leite. Eu tomando 1 litro ou eu não tomando 1 litro, a manifestação vai ser a mesma. Exatamente. Então, tanto faz você tomar 100 ml como tomar 1 litro. Se você tem alergia ao determinado alimento, vai te trazer problema. Mas até, por exemplo, uma faca contaminada, por exemplo, você que é intolerante ao camarão, e aí, de repente, uma faca contaminada com camarão que você está comendo, pode trazer uma reação alérgica. Olha, não sabia disso. E a questão também dessas alergias, ela pode ser considerada hereditária ou não? Sim, se o seu pai ou sua mãe não tem a alergia a determinado alimento, mas o seu tataravô tem, você pode trazer esse gene consigo e desenvolver a tal doença, a tal alergia. Então é um fator hereditário de fato. Então é importante tomar cuidado, principalmente em crianças, né? Essa questão de tipos de alimentos que fecham, né? A faringe, a respiração. A glote, Isso, então principalmente crianças, né? A gente tem que ter cuidado, fazer as observações. Hoje em dia a gente já tem tecnologias e laboratórios também, até no Brasil, que antigamente era uma coisa mais restrita a laboratórios estrangeiros, mas nós já temos aqui no Brasil 2 laboratórios muito bons
que fazem os testes, né? Os testes de 220 alimentos. Então, já fica fácil de detectar para o nosso paciente se ele vai ter intolerâncias ou alergia até o final da vida dele. Entendeu? Entendi. Excelente. A gente tem algumas artes para mostrar para o pessoal aí de casa. A nossa primeira diz assim: você pode ser alérgico a qualquer alimento? É frescura dizer que é alérgico a algum tipo de comida? Não, não é. É um mito isso, né? De fato, a alergia, ela pode causar, como eu falei, uma deficiência no sistema imunológico, né? Pode causar insuficiência respiratória e levar até a morte. Então, realmente é uma coisa bem séria. Essa questão da alergia é mais comum do que a gente imagina, né, doutor? É muito mais comum. Alergias no mundo já são 220 a 550 milhões de pessoas que estão contaminadas, que são alérgicas, né? E não sabem, entendeu? Então é uma coisa cada vez mais comum esse problema de alergias alimentares. E o nosso próximo diz assim: se eu comer só um pouco, que é o que a gente comentou agora há pouco, né? Não vai acontecer nada, não. E vai acontecer sim, não é, doutor? Exatamente. Tanto faz se você for intolerante ou alérgico a determinado alimento, tanto faz você comer 1 grama quanto faz você comer 1 quilo. A reação alérgica vai ser a mesma. Geralmente, por exemplo, o que você vê na pele ou no nariz, a coceira ou o prurido, o vermelhidão, está acontecendo lá dentro do teu intestino. Entendeu? A inflamação ela é de dentro para fora. Entendeu? Então é uma coisa bem séria mesmo. Entendi. A nossa próxima arte, eu pedi para o pessoal colocar aí: é possível eliminar o alergênico ao cozinhar a comida? Não, é mito, né? Então, por mais que você leve a altas temperaturas, o alimento ele não deixa de trazer o problema imunológico. Ele sempre vai permanecer no alimento. Então não adianta cozinhar, assar, fritar, porque vai trazer o mesmo problema. Mesmo problema. A nossa próxima arte, eu pedi para a nossa produção colocar: alergia a alimentos são raras? Não são raras. Como eu havia falado, são agora aproximadamente, segundo a Organização Mundial de Saúde, 550 milhões de pessoas contaminadas que trazem um problema com a contaminação de alimentos alergênicos, entendeu? Então é cada vez mais comum aparecer. E fora isso, como eu havia falado, tem pessoas que não sabem o que são, né? Então o único meio de a gente descobrir isso é fazendo os testes. E quais são os tipos de alergias assim mais comuns que as pessoas lhe procuram? O que mais se vê nas pessoas? Qual o tipo de alergia? A alergia mais comum que a gente vê é o leite, né? O campeão hoje em dia é a alergia ao leite ou intolerância ao leite. O glúten também ele é campeão, tá? Ele vem em segundo lugar como um dos alimentos também que trazem bastante consequências alergênicas ou de intolerância. Então, aquele paciente que está comendo pão e tal, mas ele fala que se sente bem, mas normal, mas está afrontado. O outro paciente está hiperativo, a criança que fica hiperativa, a mulher que começa a cair o cabelo, não sabe, a unha fica fraca, tudo isso por conta de contaminação, né, dessa intolerância do glúten atualmente, né, e do leite também. Né? Então, aí tem os crustáceos, tem, por exemplo, as nozes, as castanhas. Então, tem um paciente, por exemplo, que come uma castanha e o pai come amendoim e traz problema, entendeu? Já o outro não, o mesmo familiar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Na minha casa, por exemplo, o meu pai, é um outro alimento que é bem comum, feijão. O meu pai, por exemplo, ele come feijão todo dia. Se eu comer feijão um dia, eu acho que eu vou para o hospital. Porque eu tenho intolerância ao feijão. Entendeu? Apesar de ser uma coisa da minha família, de sangue, mas eu gero uma certa intolerância. Entendi. Então, para você de casa que tiver alguma pergunta, talvez você tenha algum tipo de alergia e às vezes nem saiba, pode mandar mensagem para a gente, tá bom? É o 92 Código de Manaus, 981 11 45 12. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes, olha só, a Secretaria Municipal de Saúde abriu inscrições para a escolha de 200 profissionais que vão trabalhar na vacinação antirrábica em Manaus. Os vacinadores precisam ter como requisito o ensino fundamental completo,
para participação no processo. Para a função temporária, os selecionados terão remuneração de R$ 937 com parcela indenizatória de insalubridade com risco moderado de 5%. O candidato pode fazer as inscrições pelo site da Censa, que é o censa.manaus.gov.br, a partir de hoje, e o período de inscrições vai até sexta-feira, dia 28, às 11 horas da manhã. Aqui no Estúdio Site você também fica bem informado de tudo que acontece aqui na nossa região amazônica. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.